Diante do altar vazio, lágrimas corriam quando passos firmes romperam o silêncio. E uma promessa inesperada mudou tudo. Inscreva-se no canal e veja como da humilhação pode nascer um novo destino marcado por coragem e honra. Os murmúrios da pequena igreja em Santina, no interior, aumentavam a cada minuto de atraso. Laura Carmim, professora da escola municipal, permanecia imóvel dentro do carro enfeitado com flores brancas, o vestido de noiva comprado em prestações ajustado perfeitamente ao seu corpo esguio. Suas mãos trêmulas seguravam o buquê de lírios enquanto o pai, Arthur, olhava para o relógio pela 5ª vez. "Estamos atrasados, filha. O Theo já deve estar impaciente", disse ele, sem imaginar que o atraso deliberado de Laura era apenas uma tentativa inconsciente de adiar o inevitável. A pequena cidade de 5.000 habitantes estava completamente mobilizada para o casamento mais comentado dos últimos anos. A professora local, filha de um pequeno comerciante, finalmente se dando bem na vida ao casar-se com Theo Ferrari, engenheiro recém-formado com promessas de emprego na capital. Para Laura, aquele casamento representava mais do que amor. Era sua chance de conquistar algum respeito, numa comunidade onde sua família sempre lutou para sobreviver com dignidade. A igreja estava lotada quando Laura finalmente entrou, caminhando lentamente ao som da marcha nupcial tocada no velho órgão. Seus olhos percorreram os bancos de madeira, procurando rostos familiares, encontrando antigos alunos, vizinhos curiosos, parentes distantes que raramente visitavam a cidade. Até que seus olhos pousaram na primeira fileira, onde Theo deveria estar, mas não estava. Apenas o padrinho, com expressão desconfortável, encarava o chão de pedra. O burburinho começou quando Laura já estava no meio do corredor. O padre Joaquim, que conhecia a noiva desde criança, aproximou-se com discrição e sussurrou algo ao pai dela. A expressão de Arthur transformou-se imediatamente. Um misto de raiva e vergonha que Laura jamais havia visto no rosto do pai. Foi quando a porta lateral da sacristia se abriu e o padrinho caminhou rapidamente em sua direção, segurando um pedaço de papel amassado. "Laura, eu sinto muito. O Theo, ele não vem." O mundo pareceu desacelerar naquele instante. Laura sentiu o chão fugir sob seus pés enquanto tentava processar a informação. Os murmúrios se transformaram em cochichos audíveis, risos disfarçados, olhares de pena. Algumas mulheres mais velhas faziam o sinal da cruz, como se testemunhassem uma tragédia. "Ele deixou isso para você", continuou o padrinho, estendendo o papel com mãos trêmulas. A letra apressada de Theo formava poucas linhas. "Não posso fazer isso. Aceitei o emprego em São Paulo e preciso ir sozinho. Perdoe-me." Aquelas palavras secas, sem explicação adequada, sem um pedido real de desculpas, eram tudo o que restava de 3 anos de relacionamento. O silêncio que se seguiu foi devastador. Laura permaneceu estática, o buquê ainda firme em suas mãos, enquanto centenas de olhares recaíam sobre ela. "Filha, vamos embora", sussurrou seu pai, tentando puxá-la pelo braço, mas suas pernas não respondiam. A humilhação crescia como uma onda, sufocando-a lentamente. Foi quando uma voz grave e forte ecoou pelo ambiente. "Isso é um absurdo." Todas as cabeças se viraram para o fundo da igreja, onde Hermes Müller, o dono da maior fazenda produtora de café da região, havia se levantado. Alto, com seus 40 anos bem vividos, o fazendeiro era conhecido tanto por sua fortuna quanto por seu temperamento reservado. Raramente comparecia a eventos sociais, e sua presença naquele casamento já havia sido motivo de especulação. "Ninguém merece ser humilhado dessa forma", continuou ele, caminhando pelo corredor central em direção a Laura. Os presentes observavam atônitos enquanto o homem mais poderoso da região se aproximava da noiva abandonada. "Senhorita Carmim, não permitirei que esta situação defina seu futuro", declarou com uma firmeza que silenciou completamente a igreja. "Se me permitir, gostaria de oferecer minha proteção e garantir que sua dignidade seja restaurada." As palavras de Hermes, ditas com tanta convicção, causaram um choque ainda maior que o abandono em si. Karina, a costureira que havia passado meses confeccionando o vestido de noiva, deixou escapar um "misericórdia" audível. O padre Joaquim, completamente confuso, não sabia como proceder. Laura, ainda em estado de choque, encontrou os olhos de Hermes,
olhos escuros e intensos que, surpreendentemente, não mostravam pena, mas uma espécie de respeito e determinação. Venha comigo, disse ele, estendendo a mão. Ninguém mais vai humilhá-la. O que se seguiu foi um borrão na memória de Laura. Lembrava-se vagamente de ter saído da igreja amparada por Hermes, de entrar na imponente caminhonete preta, de seu pai discutindo brevemente, antes de concordar com algo. A próxima imagem clara em sua mente foi a chegada à fazenda Bela Vista, a propriedade de Hermes que se estendia por hectares de plantações de café e criação de gado. A Casa Grande, uma construção majestosa que misturava elementos coloniais com confortos modernos, parecia saída de outro mundo, comparada à simplicidade em que Laura sempre vivera. Dona Zuleide, a governanta de meia-idade que administrava a casa há décadas, recebeu-os com uma expressão de espanto mal disfarçada. Prepare o quarto de hóspedes, ordenou Hermes secamente. A senhorita Carmin ficará conosco por um tempo. Os funcionários que circulavam pela casa observavam com curiosidade a figura da noiva ainda em seu vestido branco, agora amarrotado pela viagem. Laura sentia-se como uma intrusa, uma anomalia naquele ambiente de riqueza e ordem. Por que está fazendo isso? Fay conseguiu finalmente perguntar, quando ficaram a sós na ampla sala de estar, decorada com móveis antigos e fotografias em preto e branco. Hermes serviu-se de uma dose de uísque antes de responder. Porque sei o que é ser julgado injustamente, disse com uma sombra de amargura em sua voz. Sei como esta cidade pode ser cruel com quem não segue o roteiro esperado. Laura notou pela primeira vez uma vulnerabilidade por trás daquela figura imponente. Não preciso de caridade, respondeu encontrando sua voz. Apenas de um lugar para me recompor antes de enfrentar todos novamente. Hermes esboçou um sorriso contido. Não é caridade, senhorita Carmen. Considere uma aliança. Você foi injustiçada publicamente, e eu tenho os meios para garantir que isso não destrua sua vida. Fique o tempo que precisar. Recupere suas forças e, quando estiver pronta, decidirá seu caminho. Antes que Laura pudesse responder, Dona Zuleide retornou anunciando que o quarto estava pronto. Também preparei um banho e separei algumas roupas que podem servir, disse a governanta, lançando um olhar avaliativo para Laura. Eram da minha filha, que está estudando no exterior. Aquela noite, deitada na cama mais confortável que já havia experimentado, Laura finalmente permitiu-se chorar. Não apenas pelo abandono de Theo, mas pela estranha reviravolta que sua vida havia tomado em questão de horas. De noiva abandonada a hóspede do homem mais rico da região. O que os moradores de Santina estariam dizendo naquele momento? Que tipo de histórias inventariam? E mais importante, o que aconteceria a partir dali? Do lado de fora do quarto, Hermes caminhava pelo corredor com passos pesados. Sua decisão impulsiva já começava a gerar consequências. O telefone não parava de tocar com parentes e conhecidos, questionando suas ações. Mas algo dentro dele, uma certeza inexplicável, dizia que havia feito a coisa certa. Aquela mulher de olhar firme mesmo na humilhação merecia mais do que o destino tentara lhe impor. E ele, homem acostumado a comandar terras e negócios, agora se via diante de um desafio muito mais complexo. Ajudar alguém a reconstruir não apenas sua reputação, mas também sua capacidade de acreditar no futuro. Os primeiros raios de luz entravam pelas frestas da cortina de linho quando Laura despertou, momentaneamente confusa sobre onde estava. O quarto espaçoso com móveis de madeira nobre e paredes em tom pastel era muito diferente do pequeno cômodo que ocupava na casa de seus pais. A realidade a atingiu como um golpe. O casamento fracassado, a humilhação pública, a inesperada intervenção de Hermes Müller. Sentou-se na cama, tentando organizar os pensamentos. Uma leve batida na porta interrompeu suas reflexões. Dona Zuleide entrou trazendo uma bandeja com café da manhã elaborado. Frutas frescas, pães caseiros, bolo de fubá, queijo Minas e café recém-passado. O patrão pediu que lhe trouxesse o café. Ele saiu cedo para verificar a colheita, mas disse que volta para o almoço, informou a governanta, estudando Laura com olhar crítico. As roupas que separei estão no armário. São simples, mas devem servir até buscarmos suas coisas. Laura agradeceu com voz baixa, sentindo-se deslocada. Dona Zuleide! As pessoas na cidade.
Elas estão falando muito sobre ontem. A governanta hesitou, colocando a bandeja sobre a mesa lateral. Santina é pequena demais para segredos, menina. Mas não se preocupe com isso agora. O importante é que está segura aqui. O tom não era exatamente acolhedor, mas havia uma nota de compreensão que Laura não esperava. Por que ele fez isso? Perguntou mais para si mesma que para a governanta. Dona Zuleide ajustou o avental impecavelmente branco antes de responder. O patrão tem seus motivos. Nunca age sem pensar, mesmo quando parece impulsivo. Saiu sem dizer mais nada, deixando Laura com mais perguntas que respostas. Após vestir-se com uma saia azul marinho e blusa branca simples, Laura aventurou-se pelos corredores da casa grande. As paredes exibiam fotografias antigas da família Muller, registrando gerações de fazendeiros prósperos. Uma em particular chamou sua atenção. Um jovem Hermes, talvez com 20 e poucos anos, ao lado de uma mulher elegante. Ambos sorriam, mas havia algo nos olhos dele que transmitia uma mensagem diferente. Era minha irmã, Isabel, disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Hermes havia retornado mais cedo do que o previsto e observava Laura com interesse. Desculpe, eu não deveria estar bisbilhotando, respondeu ela constrangida. Esta é sua casa. Tem todo o direito de conhecê-la, disse ele, aproximando-se para observar a fotografia. Isabel faleceu há 10 anos. Acidente de carro na estrada que liga São João a Belo Horizonte. Seu tom era controlado, mas Laura percebeu a dor contida naquelas palavras. Sinto muito, murmurou, notando como Hermes parecia diferente naquela manhã. Vestido com calças jeans, camisa xadrez e botas de couro, parecia mais acessível que o homem formal da igreja. Não se preocupe. Aprendi a conviver com a ausência, respondeu ele, mudando de assunto. Conseguiu descansar? Laura assentiu, embora as olheiras denunciassem o contrário. Seu pai ligou esta manhã. Está preocupado, mas compreende que precisa de espaço. Sugeri que viesse visitá-la no fim de semana, se você concordar. A menção ao pai trouxe uma onda de culpa. Ele deve estar arrasado com tudo isso. Hermes indicou o caminho para a varanda, onde uma mesa estava posta para o café. Seu pai é um homem forte, assim como você. O elogio inesperado pegou Laura de surpresa. Não me sinto forte agora, admitiu enquanto sentavam-se. Força não é ausência de dor, senhorita Carmen. É a capacidade de seguir em frente apesar dela. Do lado de fora da casa, trabalhadores movimentavam-se entre os galpões e as plantações, que se estendiam até onde a vista alcançava. Alguns lançavam olhares curiosos na direção da varanda, claramente interessados na estranha visitante. Estão falando sobre mim, constatou Laura, sentindo o peso dos olhares. Hermes serviu café para ambos antes de responder. Pessoas sempre falam. É da natureza humana. Mas com o tempo, encontrarão outro assunto. O restante da manhã passou com Hermes, mostrando a propriedade a Laura. A fazenda à Bela Vista era muito mais que uma simples produtora de café. Possuía áreas de preservação ambiental, projetos de agricultura sustentável e até uma pequena escola para filhos de funcionários. Você poderia dar aulas aqui se quiser, sugeriu ele enquanto visitavam o espaço educacional. Seria bom para as crianças terem uma professora qualificada. Laura sentiu um aperto no peito ao pensar em sua escola na cidade. Não sei se conseguiria voltar a dar aulas tão cedo. Todos me veriam como a coitada abandonada no altar. Hermes parou de caminhar, encarando-a com seriedade. Só se você permitir que a definam assim. Ninguém tem esse poder a menos que você conceda. Suas palavras, ditas com tanta convicção, plantaram uma pequena semente de esperança em Laura. No almoço, foram surpreendidos pela chegada de Carmen Muller, tia de Hermes e autoproclamada guardiã da reputação familiar. Alta, magra, com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, ela entrou na sala de jantar como uma tempestade. Então é verdade, disse, analisando Laura de cima a baixo. Hermes, precisamos conversar. Em particular. O fazendeiro manteve a calma, indicando um lugar à mesa para a tia. O que quer dizer a Laura pode ser dito na presença dela. Carmen ajustou as pérolas no pescoço, visivelmente contrariada. A cidade inteira está comentando. Dizem que você enlouqueceu, que trouxe uma mulher abandonada para sua casa. Você tem ideia do que isso significa para nosso nome? Laura sentiu o rosto queimar de vergonha. Queria desaparecer, fugir dali.
mas algo na postura firme de Hermes a manteve sentada. Nossa família sempre se preocupou mais com fazer o certo do que com aparências, tia Carmen. Ou pelo menos era assim nos tempos do meu pai. O comentário atingiu a mulher como uma flecha certeira. Seu pai não aprovaria esse espetáculo. Hermes sorriu com ironia. Meu pai foi quem me ensinou que caráter se prova nos momentos difíceis, não nos confortáveis. Agora, se veio apenas para despejar julgamentos, sugiro que repense sua visita. O confronto silencioso entre tia e sobrinho durou alguns segundos tensos, até que Carmen recuou. Você sempre foi teimoso demais, Hermes. Só espero que saiba o que está fazendo. Voltou-se para Laura com expressão fria. Quanto a você, moça, espero que valorize o que meu sobrinho está sacrificando por sua causa. Após a saída dramática de Carmen, um silêncio pesado pairou sobre a sala. Sinto muito por isso, disse finalmente Hermes. Minha tia representa bem o pensamento de parte da comunidade. Acham que estou cometendo um erro ao ajudá-la. Laura encarou o prato intocado. Talvez estejam certos. Não quero causar problemas para você ou sua família. Hermes serviu-se de mais vinho antes de responder. Sabe por que trouxe você para cá, Laura? Não foi só pela humilhação que presenciei na igreja. Foi pelo que vi em seus olhos, dignidade, mesmo no pior momento. Isso é raro. A sinceridade daquelas palavras criou uma conexão inesperada entre eles. Na tarde seguinte, Laura decidiu enfrentar um de seus maiores temores: retornar brevemente à cidade para buscar seus pertences. Hermes insistiu em acompanhá-la, dirigindo pessoalmente a caminhonete. Ao chegarem à rua principal, os olhares e cochichos começaram imediatamente. Pessoas que antes a cumprimentavam agora desviavam o olhar ou observavam com curiosidade mórbida. Na pequena mercearia de seu pai, Arthur recebeu a filha com um abraço apertado. Minha filha, como você está? Aquele rapaz não merecia você. Nunca mereceu. As palavras carinhosas do pai trouxeram lágrimas aos olhos de Laura. Estou bem, pai. O Sr. Muller tem sido muito gentil. Arthur olhou com desconfiança para o fazendeiro, que aguardava discretamente na entrada da loja. Suas intenções são boas, filha. Um homem rico assim, solteiro, oferecendo abrigo. Laura interrompeu o pai, sentindo necessidade de defender Hermes. Ele apenas me ofereceu um lugar seguro, longe dos comentários cruéis. Não há segundas intenções. Enquanto recolhia suas coisas no pequeno quarto dos fundos da mercearia, Laura ouviu vozes alteradas. Ao retornar à frente da loja, encontrou Hermes e seu pai em uma conversa tensa. Prometo que sua filha está segura em minha casa, Sr. Carmine. Respeito-a e quero apenas ajudá-la a recomeçar com dignidade. Arthur, homem simples, mas orgulhoso, estudava o fazendeiro com olhar penetrante. Um homem é julgado por suas ações, não por suas palavras, Sr. Muller. O tempo dirá se suas intenções são realmente honradas. Na volta para a fazenda, Laura notou que Hermes estava inusitadamente silencioso. Meu pai pode parecer duro, mas ele só quer me proteger, justificou. Ele tem razão em questionar, respondeu Hermes sem tirar os olhos da estrada. Mas espero provar com o tempo que meu único objetivo é ajudá-la a recuperar sua vida e sua dignidade. Ao chegarem à fazenda, foram recebidos por Dona Zuleide com uma expressão preocupada. Patrão, o Sr. Theo Ferrari esteve aqui procurando por Laura. Disse que precisa explicar-se. A menção ao ex-noivo fez Laura empalidecer. Hermes, percebendo seu desconforto, colocou uma mão protetora em seu ombro. Você não precisa vê-lo se não quiser. Esta é sua casa agora, e ninguém entra sem seu consentimento. Naquele momento, sob o céu alaranjado do entardecer mineiro, Laura sentiu pela primeira vez em dias que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar um novo caminho. Um caminho que não havia planejado, mas que se abria diante dela como uma possibilidade inesperada de reconstrução. 3 semanas se passaram desde a chegada de Laura à Fazenda Bela Vista. Aos poucos, ela encontrava seu lugar naquele universo tão diferente do seu. As manhãs eram dedicadas a ajudar na escola da fazenda, onde, contrariando seus receios iniciais, Laura descobriu que as crianças não carregavam os preconceitos dos adultos. Para elas, era simplesmente a professora nova que morava na casa grande. Às tardes, Laura reservava para explorar a biblioteca impressionante de Hermes, um cômodo amplo com estantes do chão ao teto, repletas de livros sobre diversos assuntos.
literatura brasileira e internacional, história, filosofia, agronomia, sustentabilidade. Foi numa dessas tardes, enquanto lia Gabriel Garcia Marques na varanda, que Hermes a surpreendeu com um convite inesperado. Gostaria de me acompanhar em uma visita à vinícola que estamos desenvolvendo no lado oeste da propriedade? Laura fechou o livro intrigada. Durante aquelas semanas, eles haviam desenvolvido uma rotina confortável de jantares compartilhados e conversas ocasionais, mas Hermes raramente a incluía em seus negócios. Tem certeza? Não vou atrapalhar. Ele sorriu daquela maneira contida que Laura começava a apreciar. Ao contrário, seu olhar diferente pode trazer perspectivas valiosas. O passeio de jipe pelos caminhos da fazenda revelou a Laura uma dimensão da propriedade que desconhecia. Além do café, principal negócio da família há gerações, Hermes havia diversificado as atividades, incluindo uma pequena produção de queijos artesanais, mel orgânico e, mais recentemente, vinhos. É um projeto experimental, explicou ele enquanto caminhavam entre fileiras de parreiras ainda jovens. Muitos duvidaram que pudéssemos produzir uvas de qualidade nesta região, mas os primeiros resultados têm sido promissores. Havia um entusiasmo genuíno em sua voz que Laura raramente percebia. Você realmente ama esta terra, comentou, observando como ele acariciava as folhas das videiras com conhecimento e carinho. É mais que amor. É pertencimento, respondeu Hermes, parando para observar o horizonte. Cada centímetro desta fazenda tem uma história. Algumas alegres, outras dolorosas, mas todas importantes. Laura sentiu que ele estava prestes a compartilhar algo significativo. O que aconteceu aqui? Perguntou, percebendo que estavam em uma área mais isolada, com vista privilegiada para o vale. Hermes hesitou, como se pesasse o quanto revelar. Foi aqui que encontrei minha ex-esposa com outro homem, há 8 anos. A confissão pegou Laura de surpresa. Embora soubesse pelos comentários dos funcionários que Hermes havia sido casado, ele nunca mencionara o assunto. Amanda e eu nos casamos jovens, mais por expectativa familiar que por amor maduro. Ela nunca se adaptou à vida na fazenda, achava tudo muito provinciano, muito distante das festas e eventos sociais que valorizava. Hermes falava com uma calma que parecia resultado de muito tempo processando aquela dor. Descobri depois que o caso durava meses. Ela partiu para São Paulo no dia seguinte, sem muitas explicações. O divórcio foi rápido e discreto, mas os comentários na cidade perduraram por anos. Laura compreendeu naquele momento por que Hermes havia agido tão impulsivamente em seu socorro. Ele conhecia a sensação de ser objeto de fofocas e julgamentos injustos. É por isso que vive tão reservado? Perguntou, sentindo-se subitamente mais próxima dele. Em parte. Aprendi que a solidão pode ser uma boa companhia quando se está cercado de falsidades. Hermes olhou para ela com intensidade nova. Mas também aprendi que nem todas as pessoas são falsas. Algumas, como você, mantêm sua essência mesmo nas piores circunstâncias. O clima entre eles mudou sutilmente após aquela conversa. Durante o jantar naquela noite, compartilharam histórias pessoais com uma abertura que não haviam experimentado antes. Laura falou sobre sua infância como filha única de um comerciante e uma costureira, sobre os sacrifícios dos pais para garantir sua educação, sobre o sonho de um dia abrir uma escola própria. Meus alunos são minha maior alegria. Ver o brilho nos olhos deles quando compreendem algo novo. Não há dinheiro que compre essa sensação. Hermes a ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas que demonstravam atenção aos detalhes. E como conheceu Theo? Perguntou finalmente, tocando no assunto que Laura evitava. Ela respirou fundo antes de responder. Ele voltou para a cidade depois de se formar em engenharia. Nos conhecemos em uma festa junina da escola. Theo era diferente dos rapazes daqui. Tinha ambições maiores. Falava sobre lugares que eu só conhecia por livros. A lembrança trouxe um gosto amargo. Acho que me encantei mais com a possibilidade de uma vida diferente do que com ele propriamente. Hermes serviu mais vinho para ambos. E agora? O que deseja para seu futuro? Era uma pergunta que Laura vinha evitando fazer a si mesma. Não sei. Tudo o que planejei desmoronou naquele altar. Tenho medo de recomeçar e fracassar novamente. A vulnerabilidade em sua confissão criou um momento de conexão profunda. Sabe o que aprendi com o café? Disse Hermes, aproximando sua cadeira. Que às vezes
É preciso podar drasticamente para que novos frutos mais fortes e saborosos possam surgir. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma determinação renovada. Vestiu-se com cuidado e pediu a Joaquim, o motorista da fazenda, que a levasse até a escola municipal de Santina. Era hora de enfrentar seu passado e decidir seu futuro. A diretora Aparecida, uma senhora experiente que sempre apoiara Laura, recebeu-a com um abraço afetuoso. Que bom te ver, minha querida. Estávamos preocupados. Vim saber sobre meu cargo, disse Laura direto ao ponto. Se ainda há lugar para mim aqui. Aparecida sorriu com compaixão. Seu lugar sempre estará garantido, Laura. Você é uma excelente professora. Mas tem certeza que está pronta para enfrentar os comentários? Laura hesitou apenas por um instante. Não posso me esconder para sempre. E como alguém me disse recentemente, ninguém pode me definir a menos que eu permita. Ao percorrer os corredores da escola, Laura enfrentou olhares curiosos de colegas e pais de alunos. Alguns desviavam o olhar, outros cochichavam. Mas houve também aqueles que a cumprimentaram com respeito. Na sala dos professores encontrou Márcia, que havia sido madrinha em seu casamento frustrado. Laura, nós não sabíamos que Theo faria aquilo. Juro que não. Havia culpa genuína em seus olhos. Eu sei, respondeu Laura, surpreendendo a si mesma com a ausência de ressentimento. Ninguém poderia prever. Enquanto caminhava de volta ao carro, Laura foi interceptada por uma figura que fez seu coração acelerar. Theo, parado ao lado de seu carro importado, claramente esperando por ela. Precisamos conversar, disse ele, aproximando-se com aquele sorriso que antes a derretia. Cometi um erro terrível, Laura. Entrei em pânico, agi como um covarde. Laura sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva, mágoa, uma pontada de saudade e, surpreendentemente, indiferença. Não há nada para conversarmos, Theo. Você fez sua escolha. Ele insistiu, segurando seu braço com delicadeza estudada. Podemos recomeçar. Recusei o emprego em São Paulo. Estou trabalhando no projeto da nova ponte aqui perto. Podemos tentar de novo, sem toda aquela pressão do casamento. Algo no tom calculado dele incomodou Laura profundamente. O que mudou, Theo? Por que voltou atrás? Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Percebi que o que tínhamos era especial. E bem, soube que está morando com Hermes Müller. A verdadeira motivação ficou clara. Não era amor, era orgulho ferido e, possivelmente, interesse nas conexões que ela agora possuía. Adeus, Theo, disse simplesmente, desvencilhando-se. Desejo que encontre o que procura, mas não será comigo. Voltando para a fazenda, Laura sentiu uma leveza inesperada. O encontro com Theo, em vez de reabrir feridas, havia confirmado que estava seguindo o caminho certo. Ao chegar, encontrou Hermes na varanda, aparentemente aguardando seu retorno com uma expressão preocupada que se suavizou ao vê-la. Como foi? Ele perguntou, levantando-se. Laura sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Libertador. Acho que finalmente estou deixando o passado para trás. Naquela noite, após o jantar, Hermes surpreendeu Laura com uma proposta que mudaria completamente sua trajetória. Estive pensando sobre o que me contou, sobre seu sonho de ter uma escola própria, começou ele, enquanto caminhavam pelos jardins iluminados por pequenas luzes estrategicamente posicionadas. A escola da fazenda está crescendo com as famílias que chegam para a expansão da vinícola. Precisamos de uma diretora pedagógica, alguém com visão e paixão pelo ensino. Laura parou de caminhar, processando o que acabara de ouvir. Está me oferecendo um emprego? Hermes encarou-a com intensidade. Estou oferecendo uma parceria. Você teria autonomia para implementar sua metodologia, contratar professores, definir o currículo. A escola seria sua responsabilidade. A proposta era tentadora demais para ignorar. Por que eu? Existem educadores mais experientes, com melhores conexões. Hermes aproximou-se um passo, diminuindo a distância entre eles. Porque vi como as crianças respondem a você. Porque acredito no seu potencial mais do que você mesma. Havia uma sinceridade desarmante em suas palavras, e porque, egoisticamente, gostaria que permanecesse na Bela Vista. O último comentário, dito quase como confissão, fez o coração de Laura acelerar. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, percebeu que o que sentia por Hermes havia se transformado em algo mais profundo que gratidão. Eu preciso pensar,
respondeu, embora uma parte dela já soubesse a resposta. É justo, concordou ele, retomando a caminhada. Mas saiba que, qualquer que seja sua decisão, meu apoio permanece. Sob o céu estrelado de Minas Gerais, caminhando lado a lado com o homem que havia resgatado, não apenas sua dignidade, mas também sua capacidade de sonhar, Laura sentiu que finalmente entendia o significado da palavra recomeço. Não era apagar o passado ou fingir que a dor não existira. Era construir algo novo sobre os escombros, transformando cicatrizes em fundações para um futuro inesperado, mas potencialmente mais rico e verdadeiro que qualquer coisa que tivesse planejado antes. A notícia de que Laura assumiria a direção da escola da Fazenda Bela Vista espalhou-se rapidamente, gerando reações diversas, tanto entre os funcionários quanto na comunidade de Santina. Para muitos, era mais uma prova de que o relacionamento entre ela e Hermes ia além da simples hospitalidade. Dizem que ela enfeitiçou o patrão, comentou uma das cozinheiras com Dona Zuleide, sem perceber que Laura passava pelo corredor naquele exato momento. A governanta, que inicialmente mantivera a distância calculada da hóspede, surpreendeu a todos com sua resposta. Se encantar alguém com inteligência e dignidade é feitiçaria, então precisamos de mais bruxas por aqui. Laura seguiu o caminho com um sorriso discreto, notando como as semanas na fazenda haviam transformado não apenas sua própria percepção, mas também a de alguns ao seu redor. O projeto da escola absorvia a maior parte de seu tempo e energia. Com o apoio irrestrito de Hermes, Laura desenvolveu uma proposta pedagógica inovadora que combinava o conhecimento acadêmico formal com saberes tradicionais da região. Os alunos aprendiam matemática, calculando áreas de plantio e rendimento de colheitas. Estudavam ciências observando o processo de fermentação do vinho e compostagem. Praticavam literatura através das histórias orais dos trabalhadores mais antigos. A cada pequena conquista, a admiração mútua entre ela e Hermes crescia, transformando-se gradualmente em algo que nenhum dos dois ousava nomear, mas que se manifestava em olhares prolongados durante as refeições, toques aparentemente acidentais quando caminhavam juntos, conversas que se estendiam madrugada adentro na biblioteca. Numa dessas noites, quando discutiam animadamente sobre literatura brasileira, o telefone tocou, interrompendo um momento particularmente íntimo. A expressão de Hermes transformou-se ao ouvir a voz do outro lado da linha. Entendo. Sim, estarei lá. Obrigado por avisar. Desligou com uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. Problemas? E perguntou Laura, notando sua inquietação. Minha ex-esposa está voltando à cidade, respondeu ele após um momento de hesitação. Amanda decidiu vender a parte que ainda possui das terras que foram dos pais dela, adjacentes à Bela Vista. Preciso me encontrar com ela e os advogados amanhã. A menção à ex-esposa criou uma tensão inesperada. Embora Hermes tivesse compartilhado brevemente sua história matrimonial fracassada, Laura percebeu que havia feridas não completamente cicatrizadas ali. Compreendo, disse, tentando manter a voz neutra. Espero que seja uma reunião tranquila. Hermes passou a mão pelos cabelos, gesto que Laura já identificara como sinal de ansiedade. Amanda raramente torna qualquer situação tranquila. Mas são negócios, nada mais. As palavras soavam como se tentasse convencer mais a si mesmo que a Laura. A manhã seguinte, amanheceu carregada de nuvens, prenunciando uma tempestade típica do verão mineiro. Hermes saiu cedo, impecavelmente vestido em um terno que Laura raramente o via usar na fazenda. Não me espere para o almoço, disse ele com um beijo suave em sua testa, que deixou ambos momentaneamente sem palavras. Aquele gesto, o primeiro de natureza explicitamente afetuosa entre eles, pairou no ar como uma promessa não verbalizada. Incapaz de concentrar-se no trabalho, Laura decidiu visitar seu pai na cidade. A pequena mercearia estava surpreendentemente movimentada quando chegou. Arthur a recebeu com o habitual abraço apertado, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Veio em boa hora, filha. Preciso de ajuda com as contas do mês. O verdadeiro motivo da preocupação logo se revelou. A loja enfrentava dificuldades financeiras sérias, agravadas por um empréstimo que Arthur havia feito para custear o casamento fracassado. Não queria te preocupar, minha filha. Você já passou por tanto?
Laura sentiu uma onda de culpa e responsabilidade. Por que não me contou antes, pai? O velho comerciante enxugou uma lágrima teimosa. Você finalmente está reconstruindo sua vida. Parece feliz na fazenda, com seu novo trabalho. Com o Sr. Muller. O tom sugestivo não passou despercebido. Hermes é meu amigo, pai. Um amigo que me estendeu a mão quando mais precisei. Arthur sorriu com sabedoria, de quem viveu o suficiente para reconhecer sentimentos não admitidos, se você diz. Mas os olhos dele, quando fala de você, dizem outra coisa. A conversa foi interrompida pela entrada de uma cliente que imediatamente captou a atenção de todos na pequena loja. Amanda Peixoto, ex-esposa de Hermes, acompanhada de um homem elegante, que parecia deslocado no ambiente simples da mercearia. Alta loira, com uma elegância cosmopolita que contrastava com a simplicidade local, Amanda examinava as prateleiras com desdém mal disfarçado. Precisamos de água mineral e alguns lanches, disse ao companheiro sem dirigir-se diretamente a Arthur. A reunião foi interminável e ainda temos que aguentar o jantar na casa da prefeita. Arthur, sempre educado, aproximou-se para atendê-la. Temos água com e sem gás, senhora. E sanduíches frescos que minha filha acabou de preparar. A menção a uma filha fez Amanda observar Laura com mais atenção. Você me parece familiar, disse, estudando-a com intensidade incômoda. Nos conhecemos? Antes que Laura pudesse responder, o homem que acompanhava Amanda interveio. Amanda, estamos atrasados. Pegue o que precisamos e vamos. A mulher ignorou, aproximando-se de Laura. Espere, já sei. Você é a professora que foi abandonada no altar, não é? Aquela que Hermes resgatou num gesto de cavaleiro andante. O tom de escárnio fez o sangue de Laura ferver, mas manteve a compostura. Sou Laura Carmim, sim. E a senhora deve ser Amanda Peixoto. Amanda sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos calculistas. Impressionante como Hermes não muda. Sempre atraído por causas perdidas, sempre precisando ser o herói da história. Arthur, percebendo a tensão crescente, tentou intervir, mas Amanda continuou. Um conselho, querida. Não confunda gratidão com amor. Hermes pode ser generoso, mas há uma razão para ele viver sozinho naquela fazenda depois de todos esses anos. O companheiro de Amanda finalmente a puxou pelo braço. Chega, Amanda. Já causou problemas suficientes por um dia. Saíram da loja deixando um silêncio pesado. Não dê ouvidos a ela, filha, disse Arthur apertando a mão de Laura. Pessoas amarguradas tentam espalhar sua amargura, mas as palavras de Amanda haviam plantado uma semente de dúvida que Laura lutava para ignorar. Ao retornar à fazenda no final da tarde, encontrou Hermes na varanda, com expressão cansada e um copo de uísque na mão. Como foi o encontro? Perguntou sentando-se ao seu lado. Produtivo do ponto de vista dos negócios. Consegui comprar as terras por um preço razoável. Havia algo em sua voz que indicava que o assunto não estava encerrado. E do ponto de vista pessoal? Hermes suspirou profundamente. Amanda tem o dom de desenterrar velhas feridas. Trouxe à tona coisas que preferiria esquecer. Laura hesitou antes de compartilhar seu próprio encontro. Ela esteve na mercearia do meu pai hoje. A informação fez Hermes endireitar-se na cadeira. O que ela disse a você? Nada que importe, respondeu Laura desviando o olhar. Hermes cobriu sua mão com a dele, o toque enviando uma corrente elétrica pelo braço de Laura. Importa para mim. Amanda é especialista em manipulação e meias-verdades. Laura encontrou coragem para perguntar o que a incomodava desde a manhã. Existe algo que devo saber sobre você, Hermes? Algo que possa mudar o que está acontecendo entre nós? A pergunta pairou no ar por alguns segundos tensos. Não tenho segredos sombrios, se é o que Amanda insinuou, respondeu ele finalmente. Mas carrego cicatrizes como todos. E tenho medo, Laura. Medo de confiar novamente, de me permitir sentir. Não concluiu a frase, mas o significado estava claro. Naquela noite, o jantar foi interrompido pela chegada inesperada de Theo. Visivelmente alterado, possivelmente pelo álcool, o ex-noivo de Laura exigia vê-la. Sei que ela está aí. Preciso falar com ela. Hermes levantou-se imediatamente, colocando-se como uma barreira entre Laura e a porta. Vou lidar com isso, disse com uma calma que contrastava com a fúria em seus olhos. Não, nós vamos lidar com isso juntos, respondeu Laura, surpreendendo a ambos com sua firmeza. Ele precisa entender de uma vez por todas que não há volta.
Encontraram Theo na entrada da casa, sendo contido por 2 funcionários da fazenda. Ao ver Laura ao lado de Hermes, sua expressão oscilou entre raiva e desespero. É verdade, então? Você e ele? Laura deu um passo à frente, sentindo uma força interior que desconhecia. O que existe ou não entre mim e Hermes não é da sua conta, Theo. Você perdeu o direito de questionar minhas escolhas no momento em que me abandonou diante de toda a cidade. Theo cambaleou como se tivesse recebido um golpe físico. Eu cometi um erro. As pessoas não merecem uma segunda chance? Foi Hermes quem respondeu, com voz controlada, mas firme. Algumas ações têm consequências permanentes, Sr. Ferrari. O que fez a Laura foi imperdoável, não pelo abandono em si, mas pela crueldade da humilhação pública. Theo voltou-se para ele com fúria renovada. E você se aproveitou disso, não é? O poderoso Hermes Müller, sempre pronto a bancar o Salvador. Aposto que planejou tudo desde o início. A acusação absurda arrancou uma risada seca de Hermes. Se eu quisesse, Laura, acredite, não precisaria de estratagemas tão elaborados. Ela é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. A confiança implícita naquelas palavras tocou Laura profundamente. Vá embora, Theo, disse com uma tranquilidade que surpreendeu a si mesma. Siga sua vida como eu estou seguindo a minha. Não há nada para nós aqui. Algo na determinação de Laura finalmente pareceu atingir Theo. Seus ombros caíram em derrota. Você mudou, murmurou. Não é mais a mesma Laura. Você está certo, concordou ela. Não sou mais a mulher que você abandonou. Sou mais forte, mais segura e infinitamente mais feliz. Após a saída de Theo, escoltado educadamente até o portão da fazenda, Laura e Hermes permaneceram na varanda, observando a tempestade que finalmente desabava sobre os cafezais. Obrigada, disse ela, quebrando o silêncio. Pelo que exatamente? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Por acreditar em mim, por me ver como sou, não como alguém a ser salvo. Hermes aproximou-se, eliminando a distância entre eles. Laura, desde o primeiro momento, não foi sua fragilidade que me atraiu, mas sua força. A maneira como enfrentou aquela humilhação com dignidade, poucos teriam conseguido. A chuva intensificava-se, mas nenhum dos dois parecia notar. O que Amanda disse hoje, começou Hermes hesitante. Sobre eu colecionar causas perdidas. Talvez haja alguma verdade nisso. Sempre tentei consertar coisas, pessoas, situações. Laura colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Não sou uma causa perdida, Hermes. Não preciso ser consertada ou salva. Só precisava de uma oportunidade para me reconstruir. A eletricidade entre eles era quase palpável, intensificada pela tempestade que rugia ao redor da casa. E o que precisa agora? Perguntou ele, sua voz reduzida a um sussurro rouco. A resposta de Laura veio na forma de um gesto. Lentamente, eliminou a distância final entre eles. Seus lábios encontrando os de Hermes, em um beijo que parecia inevitável desde o momento em que ele a tirara da igreja meses atrás. Um beijo que não falava de gratidão ou dívida, mas de reconhecimento mútuo, de duas pessoas que haviam encontrado no outro exatamente o que não sabiam que procuravam. A tempestade do lado de fora espelhava a intensidade do que acontecia dentro da casa grande da fazenda Bela Vista, uma força da natureza impossível de conter, transformando irrevogavelmente a paisagem emocional de dois corações que haviam se protegido por tempo demais. Os dias que se seguiram ao beijo trouxeram uma nova dinâmica à fazenda Bela Vista. Laura e Hermes moviam-se em uma dança cuidadosa, redescobriram-se não mais como benfeitora e protegida, mas como um homem e uma mulher que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um no outro a possibilidade de um recomeço. As manhãs na escola ganharam nova energia, com Laura implementando projetos ambiciosos que rapidamente transformaram o pequeno espaço educativo em um modelo regional. As tardes eram dedicadas a longas conversas na biblioteca ou passeios pela propriedade, onde Hermes compartilhava sonhos e projetos futuros, sempre incluindo Laura em suas visões. As noites traziam jantares à luz de velas, toques hesitantes, que gradualmente se tornavam mais confiantes, beijos que contavam histórias de esperança renovada. Nunca imaginei que encontraria isso novamente, confessou Hermes certa noite, enquanto observavam as estrelas do alpendre.
Que encontraria o quê? Perguntou Laura, aninhando-se contra seu peito. Paz, respondeu ele simplesmente. A sensação de que estou exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar. As palavras tocaram Laura profundamente, refletindo seus próprios sentimentos não expressos. A notícia do relacionamento espalhou-se rapidamente pela comunidade de Santina, gerando reações diversas. Alguns aplaudiam o que chamavam de conto de fadas da vida real, enquanto outros alimentavam teorias conspiratórias sobre Laura ter planejado tudo para fisgar o fazendeiro. Dona Zuleide, que se tornara uma inesperada aliada, defendia o casal com fervor surpreendente. Bobagem, dizia às cozinheiras quando as ouvia comentando. Eu acompanhei tudo desde o primeiro dia. O que existe entre eles é raro e verdadeiro. A governanta, que inicialmente mantivera a distância calculada de Laura, agora a tratava com respeito que beirava o carinho maternal. Uma manhã, enquanto Laura organizava o material para as aulas, Dona Zuleide apareceu na porta da sala com uma expressão incomumente emocional. Faz muito tempo que não vejo o patrão sorrir assim, confessou ajeitando nervosamente o avental imaculado. Desde que a senhora Isabel partiu, algo nele se fechou. Você conseguiu abrir uma porta, que todos pensávamos estar permanentemente trancada. A menção à irmã falecida de Hermes despertou a curiosidade de Laura. Vocês eram próximos? Perguntou ela aquela noite enquanto jantavam. Hermes pareceu momentaneamente surpreso com a pergunta, mas seus olhos logo se suavizaram. Isabel era minha melhor amiga, minha confidente. Quando perdemos nossos pais, ainda éramos jovens. Ela tinha apenas 17 anos, eu 22. Assumimos a fazenda juntos, aprendendo na prática o que nosso pai tentara nos ensinar durante anos. Fez uma pausa, servindo mais vinho para ambos. Depois do acidente, senti como se uma parte de mim tivesse partido com ela. Mergulhei no trabalho, na expansão dos negócios. Transformei a Bela Vista em uma das propriedades mais produtivas da região. Mas tudo parecia vazio. Laura cobriu a mão dele com a sua. Um gesto simples de compreensão que dizia mais que palavras. Isabel teria gostado de você, continuou Hermes com um sorriso melancólico. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que me desafiasse, não apenas que me admirasse. Laura sorriu, imaginando como teria sido conhecer a mulher que tanto significara para Hermes. Acho que também teria gostado dela. A fofoca atingiu seu ápice quando a cidade recebeu a tradicional festa da colheita do café, evento anual que reunia todas as famílias da região. Vamos juntos? Perguntou Hermes, surpreendendo Laura com o convite. Tem certeza? Será como oficializar nós. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Estou mais que certo. A menos que você não esteja pronta para enfrentar os olhares e comentários. Laura considerou a pergunta com seriedade. Meses atrás, a ideia de expor-se novamente ao julgamento público a teria aterrorizado. Agora, porém, sentia-se fortalecida. Segura não apenas do que sentia, mas de quem havia se tornado. Estou pronta, respondeu, surpreendendo a si mesma com a convicção em sua voz. Na véspera da festa, Laura enfrentou um momento de insegurança ao perceber que não tinha nada apropriado para vestir. Seus trajes simples de professora pareciam inadequados para a ocasião que, embora fosse uma celebração popular, também era um evento social importante. Hermes, notando sua preocupação, fez uma ligação breve e misteriosa. Na manhã seguinte, uma costureira de Belo Horizonte chegou à fazenda com uma seleção de vestidos elegantes, mas discretos. Escolha o que preferir, disse Hermes com aquela gentileza que nunca parecia esperar gratidão. Ou nenhum se não gostar. É apenas uma opção, não uma obrigação. Laura sentiu os olhos marejarem com o gesto. Não era o valor material que a emocionava, mas a sensibilidade de Hermes em perceber sua inquietação sem que ela precisasse verbalizá-la. Optou por um vestido de seda azul profundo. Simples em seu corte, mas impecável na execução. Combina com seus olhos, comentou Dona Zuleide ao vê-la pronta, com uma aprovação raramente demonstrada. A festa realizava-se na praça central, decorada com bandeirolas coloridas e luzes que transformavam o espaço simples em algo mágico. Barracas de comidas típicas, apresentações de violeiros locais e danças folclóricas criavam uma atmosfera de celebração autêntica.
A chegada de Laura e Hermes de mãos dadas causou o esperado burburinho. Olhares curiosos, sorrisos aprovadores, cochichos mal disfarçados acompanhavam seus passos. Todos estão olhando, murmurou Laura, sentindo um leve desconforto. Deixe que olhem, respondeu Hermes, apertando sua mão com gentileza. Deles algo bonito para ver. A naturalidade com que navegavam entre os grupos, cumprimentando conhecidos, participando de conversas e danças, gradualmente dissipou a tensão inicial. Laura encontrou antigas alunas que a abraçaram com carinho genuíno, colegas professores que expressaram admiração por seu trabalho na escola da fazenda, vizinhos que pareciam sinceramente felizes por sua nova vida. Você merece toda a felicidade, minha filha, disse Dona Aparecida, a antiga diretora, com lágrimas nos olhos. Sempre soube que havia um propósito maior para você. Em determinado momento, Laura avistou Theo do outro lado da praça, observando-a com expressão ilegível. Surpreendentemente, não sentiu nada além de uma leve compaixão. Quando seus olhares se cruzaram, ela ofereceu um aceno educado, que ele retribuiu após um momento de hesitação, antes de virar-se e perder-se entre a multidão. Está tudo bem? Perguntou Hermes, notando a troca silenciosa. Perfeitamente bem, respondeu Laura com sinceridade. Alguns capítulos precisam realmente ser encerrados para que outros possam começar. A noite avançava quando Hermes a conduziu para longe da música e das luzes, em direção ao coreto parcialmente iluminado no extremo da praça. Há algo que preciso dizer a você, começou ele, com uma seriedade que fez o coração de Laura acelerar. Quando a vi naquela igreja, enfrentando o pior momento de sua vida com dignidade, algo dentro de mim despertou. Não foi pena, como muitos pensaram, nem um impulso heróico momentâneo. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Foi reconhecimento, como se uma parte de mim que esteve adormecida por anos subitamente se lembrasse do que significa sentir, do que significa ver alguém completamente além das aparências. Laura sentia lágrimas formando-se em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Trouxe você para minha casa pensando que estava oferecendo proteção. Mas a verdade, Laura, é que você trouxe vida para um lugar que havia se tornado apenas um espaço de trabalho e lembranças. Hermes segurou suas mãos com delicadeza. Não sei exatamente quando aconteceu, mas em algum momento entre aquele dia na igreja e hoje, me apaixonei por você. Não pela mulher que precisava ser salva, mas pela mulher que, mesmo ferida, nunca deixou de ser forte, de ser íntegra, de ser extraordinariamente humana. As palavras atingiram Laura como ondas quentes, preenchendo espaços vazios que nem sabia existirem dentro de si. Também me apaixonei por você, Hermes, confessou, permitindo que as lágrimas finalmente caíssem. Por sua gentileza disfarçada de distância, por sua generosidade sem alarde, por enxergar em mim possibilidades que nem eu mesma via. Um sorriso iluminou o rosto de Hermes, transformando suas feições geralmente sérias em algo quase juvenil. Então, Laura Carmim, aceita construir uma vida comigo? Não por gratidão ou conveniência, mas por escolha, por amor, por acreditarmos que juntos somos mais fortes e completos? Não era exatamente um pedido de casamento, mas era infinitamente mais significativo. Era um convite para uma parceria verdadeira, baseada em respeito mútuo e afeto genuíno. Aceito, respondeu ela sem hesitação. O beijo que selou aquela promessa foi testemunhado apenas pelas estrelas e por alguns poucos transeuntes que sorriam discretamente ao passarem pelo coreto. No caminho de volta para a fazenda, Laura fez uma solicitação inesperada. Podemos passar na mercearia do meu pai? Há algo importante que preciso resolver. Hermes concordou, intrigado com o pedido àquela hora tardia. A pequena loja estava fechada, mas a luz nos fundos indicava que Arthur ainda estava acordado. Ao vê-los, o velho comerciante abriu um sorriso cansado. Que surpresa boa! Estava justamente fazendo as contas do mês. Laura respirou fundo antes de expor o que vinha planejando há dias. Pai, quero ajudá-lo com a situação financeira da mercearia. Não como empréstimo, mas como sócia. A proposta pegou tanto Arthur quanto Hermes de surpresa. Com o meu salário da escola e algumas economias que ainda tenho, podemos modernizar a loja, expandir o estoque, talvez até criar uma seção de produtos artesanais da região.
Arthur parecia emocionado demais para responder. É uma excelente ideia, interveio Hermes, observando Laura com admiração renovada. E se me permitirem sugerir, poderíamos estabelecer uma parceria com a fazenda. Os queijos, méis e futuramente os vinhos poderiam ser vendidos aqui, como ponto exclusivo na cidade. O brilho nos olhos de Arthur revelava mais que gratidão. Era orgulho ao ver sua filha tomando as rédeas da situação com confiança e visão. Sempre soube que você seria a salvação deste velho e desta loja, minha filha, disse, com voz embargada. Só não imaginava que seria tão cedo. Hermes observava a cena com um sorriso contido, compreendendo que estava testemunhando não apenas um ato de amor filial, mas uma demonstração da força e independência que tanto admirava em Laura. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda, foram surpreendidos pela chegada inesperada de tia Carmen. A expressão normalmente severa da senhora deu lugar a algo que se assemelhava a constrangimento. Vim me desculpar, anunciou para espanto de ambos. Meu comportamento com você, senhorita Carmen. Laura, foi imperdoável. Hermes e Laura trocaram olhares perplexos. O que provocou essa mudança, tia? Perguntou ele, indicando uma cadeira para que a senhora se sentasse. Carmen acomodou-se, ajustando nervosamente as pérolas no pescoço. Vi vocês ontem, na festa. A maneira como se olhavam, como interagiam, não era o que eu havia imaginado. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Pensei que fosse apenas um capricho seu, Hermes, ou oportunismo dela. Mas o que vi foi... Bem, foi amor. Genuíno, respeitoso, adulto. O tipo de amor que seu pai e sua mãe compartilhavam. A menção aos pais de Hermes, raramente feita pela tia, evidenciava a sinceridade de suas palavras. E depois, ouvi sobre o trabalho excepcional que Laura vem realizando na escola. As pessoas estão comentando, sabia? Dizem que é a melhor coisa que aconteceu à educação nesta região em décadas. O elogio inesperado fez Laura corar. Apenas faço o que acredito, senhora Muller. Carmen, corrigiu a senhora com um sorriso hesitante. Acho que podemos começar a usar os primeiros nomes, não? Aquele pequeno gesto de aceitação simbolizava muito mais do que uma simples cortesia social. Nas semanas que se seguiram, Laura e Hermes encontraram um ritmo próprio, equilibrando seus projetos individuais com os sonhos que começavam a construir juntos. A escola prosperava, atraindo a atenção de educadores de cidades vizinhas. A mercearia de Arthur, renomeada como Armazém Carmin Muller, transformou-se em ponto de referência para produtos artesanais de qualidade. A vinícola lançou sua primeira safra experimental, celebrada com uma pequena degustação, que reuniu amigos próximos e especialistas do setor. A vida na fazenda assumiu uma harmonia que nem Laura nem Hermes haviam experimentado antes. As manhãs começavam com café compartilhado na varanda, observando o nascer do sol sobre os cafezais. Hermes frequentemente lia trechos de livros favoritos em voz alta, enquanto Laura esboçava planos para novos projetos educacionais. Os funcionários, inicialmente céticos, agora tratavam o casal com respeito genuíno, reconhecendo que a presença de Laura havia transformado não apenas Hermes, mas toda a atmosfera da Bela Vista. Numa noite particularmente estrelada, após um jantar com Arthur na Casa Grande, Hermes convidou Laura para um passeio pelos jardins. Tenho algo para lhe mostrar, disse, conduzindo-a por um caminho iluminado por lanternas até uma área afastada da propriedade. Ali, parcialmente oculta por árvores antigas, estava uma pequena casa de arquitetura encantadora, recentemente restaurada. Era a casa do capataz original da fazenda, explicou Hermes, abrindo a porta para revelar um interior acolhedor, decorado com simplicidade elegante. Pensei que poderíamos transformá-la em um espaço só nosso, algo menor que a casa grande, mais íntimo, onde possamos construir nossas próprias memórias. Laura percorreu os cômodos com emoção crescente. Uma sala de estar com estantes para livros, um quarto principal com janelas amplas, voltadas para o nascer do sol, uma cozinha pequena mas funcional, e, para sua surpresa, um quarto adicional transformado em escritório-biblioteca. Para seus projetos da escola, explicou Hermes observando sua reação. E talvez um dia para outros propósitos. A sugestão delicada de um futuro que poderia incluir família trouxe lágrimas aos olhos de Laura. É perfeito, sussurrou, virando-se para encará-lo.
Mas a casa grande continuará sendo o centro administrativo da fazenda e, eventualmente, quando estiver pronta, pode ser sua, respondeu ele. Mas quero que comecemos nossa história em um lugar que seja verdadeiramente nosso, não apenas uma herança do meu passado. Em uma tarde particularmente agradável de outono, enquanto caminhavam entre os cafezais dourados pelo sol poente, Hermes surpreendeu Laura com uma caixa pequena de veludo azul. Não é um pedido, esclareceu ao ver sua expressão de surpresa. É uma promessa de que quando você estiver pronta, quando ambos estivermos, daremos o próximo passo, sem pressa, sem pressão, apenas seguindo o ritmo que nos trouxe até aqui. Dentro da caixa repousava um anel delicado, uma safira cercada por pequenos diamantes. Era da minha avó, explicou Hermes. Uma mulher forte e determinada como você. Laura contemplou a joia, sentindo o peso de seu significado. Não era apenas um presente, mas um símbolo de continuidade, de honra a um legado familiar que agora a incluía. É perfeito, disse, permitindo que Hermes deslizasse o anel em seu dedo. E sim, quando estivermos prontos, daremos esse passo juntos. 6 meses após aquela promessa, numa cerimônia íntima realizada nos jardins da fazenda Bela Vista, Laura e Hermes oficializaram sua união. Diferente do casamento frustrado que quase destruíra a confiança de Laura no amor, este era uma celebração simples, mas profundamente significativa. Testemunhada apenas por aqueles que verdadeiramente importavam. Arthur, visivelmente emocionado ao conduzir a filha. Dona Zuleide, que surpreendeu a todos com lágrimas discretas. Tia Carmen, cuja expressão severa havia dado lugar a um sorriso genuíno. Professores da escola, alguns funcionários mais próximos da fazenda, e crianças que insistiram em participar, espalhando pétalas de flores pelo caminho. Padre Joaquim, o mesmo que testemunhara o abandono de Laura meses antes, agora conduzia uma cerimônia muito diferente, falando sobre segundas chances, recomeços e a beleza de encontrar amor quando menos se espera. Há pessoas que acreditam que o destino é imutável, disse o padre, olhando diretamente para os noivos. Mas vocês são prova viva de que podemos reescrever nossas histórias, transformar dor em força, desafios em oportunidades e encontrar, nos momentos mais improváveis, exatamente o que nossos corações necessitam. Naquela noite, deitados na cama da pequena casa que agora compartilhavam oficialmente, Laura refletiu sobre a jornada improvável que a trouxera até ali. A humilhação que parecia ter destruído sua vida tornara-se, ironicamente, o catalisador para uma existência mais plena e autêntica do que jamais havia imaginado. No que está pensando? Perguntou Hermes, acariciando seus cabelos com ternura. Em como os finais podem ser, na verdade, começos disfarçados, respondeu ela, aninhando-se mais próxima. E em como, às vezes, é preciso perder algo que pensávamos querer para encontrar o que realmente precisamos. Hermes beijou sua testa com reverência. Você sabe o que mais admiro em você, Laura? Sua capacidade de transformar dor em sabedoria, desafios em oportunidades. Poucos possuem essa alquimia emocional. Ela sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. O abandono no altar, que um dia parecera o fim de todas as suas esperanças, revelara-se apenas o prólogo de uma história muito mais rica e significativa. Uma história não de resgate, como muitos na cidade ainda insistiam em narrar, mas de reconhecimento mútuo entre duas almas que, tendo conhecido a dor da rejeição e da desconfiança, valorizavam profundamente a dádiva rara de um amor verdadeiro, construído sobre alicerces de respeito e admiração genuína. A pequena escola da fazenda expandiu-se gradualmente, tornando-se um centro educacional de referência que atraía estudantes e educadores de toda a região. O armazém Carminha Müller prosperava, agora com 2 filiais em cidades vizinhas, criando um modelo de negócio que valorizava produtores locais e preservava tradições culinárias mineiras. A vinícola da Bela Vista lançou seu primeiro vinho premiado, colocando Santina no mapa dos apreciadores de vinhos nacionais. E numa manhã particularmente luminosa de primavera, quando os ipês amarelos floriam ao longo das estradas da fazenda, Laura compartilhou com Hermes a notícia que completava sua jornada de reconstrução. Em alguns meses, a pequena casa que haviam transformado em lar acolheria um novo membro da família.
Do lado de fora da casa, o vento suave agitava as folhas dos cafeeiros, prometendo uma colheita abundante. E dentro, protegidos pelo amor que haviam cultivado pacientemente, Laura e Hermes planejavam o futuro, não como a noiva abandonada e seu salvador, mas como parceiros iguais em uma jornada que apenas começava. Uma jornada que provava dia após dia que a dignidade nunca está verdadeiramente perdida quando se tem a coragem de recomeçar e a sabedoria de reconhecer que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce justamente dos escombros do que um dia pensamos ser nosso único caminho possível. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Laura e Hermes tenha tocado seus corações. Uma história que nos mostra como, às vezes, aquilo que parece ser nosso fim pode ser apenas o começo de algo muito mais belo e profundo do que jamais imaginamos. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e da superação. O que você achou do desfecho de Laura e Hermes? Conte-nos nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós e adoraríamos saber qual história você gostaria de ouvir em nosso próximo episódio. Até a próxima história, onde novos personagens e emoções esperam por você.